Olá, pessoal. Vamos iniciar nossa disciplina de posicionamento profissional. Uma disciplina muito rica. Para vocês, eu preparei um material objetivando que vocês fiquem atentos, né? Compreendam melhor no acompanhamento dos slides e a apresentação ela fique mais interessante. Então, vou minimizar aqui, mostrar os slides para vocês. Esse primeiro slide que fala sobre posicionamento profissional, dando as boas-vindas. Eu sou a professora de vocês na disciplina Posicionamento Profissional e estou aqui para repassar alguns tópicos importantes das unidades 1 e 3. Me chamo Soraya Pereira. Parabenizo os alunos por escolher o EAD Ateneu. Não deixe de acessar e participar dos fóruns Tira Dúvidas, assistir os vídeos e responder todas as atividades no ambiente virtual. Ok, gente? Bem, essa disciplina, ela contempla 4 unidades, mas nós iremos trabalhar com a unidade 1 e a unidade 3, como relatado anteriormente. A unidade 1 fala sobre trabalho, empreendedorismo e planejamento de vida e também carreira na atualidade. A unidade 2, planejamento de carreira. A unidade 3, competências e posturas necessárias à obtenção do sucesso profissional. E a unidade 4, marketing pessoal, empregabilidade e empreendedorismo. Ao final de cada unidade, você tem acesso a perguntas de fixação, que são exercícios a serem feitos por você, com o intuito de favorecer a fixação do conteúdo estudado. Então, a unidade 1, ela vai ter os seguintes tópicos: introdução às dimensões contemporâneas do trabalho, competitividade e espírito empreendedor, competitividade e espírito empreendedor e as perspectivas no desenvolvimento de carreiras, planejamento de vida e planejamento de carreira, as atuais demandas das organizações para a contratação e manutenção dos profissionais, fases e ciclos de carreira, determinantes da escolha e os pilares de uma carreira bem-sucedida, vocação existe, a estratégia e as ferramentas de busca de trabalho, currículo, entrevista de seleção, rede de contatos. Então, ele começa falando um pouco, né, sobre a questão da carreira, sobre o planejamento. Planejar sua carreira de forma mais ativa é uma decisão de construir essa carreira com a maior chance de sucesso. Para tanto, algumas considerações devem ser feitas, né? A importância da interação no ambiente de trabalho para o melhor resultado. Percebemos as mudanças na economia é uma oportunidade de geração de emprego. E o mercado de trabalho, de forma contemporânea, busca pelo profissional criativo, inovador e com disponibilidade de assumir riscos. É o que chamamos de empreendedor criativo. Ele é mais excêntrico, criativo, proativo e disponível. Então, assim, essa disciplina posicionamento profissional, ela é uma disciplina riquíssima que casa muito bem com a disciplina planejamento de carreira. Por isso que ele inicia falando sobre a questão da carreira, né? Carreira tem um sentido muito amplo, porque para alguns autores, carreira são todas as experiências profissionais e pessoais que você obtém ao longo da sua vida e não apenas aquela projeção que se tinha antes, né? De que você passava muito tempo em uma só empresa, né? Sabia que ia se aposentar naquela empresa. Então, hoje o profissional, ele é muito volátil, versátil, flexível, está passando por grandes processos de mudança na economia, precisa realmente estar no trabalho, de repente agregar com outro trabalho, ele precisa compreender que ele precisa ter uma proatividade, né? As coisas vão acontecendo e ele vai percebendo e vai assumindo novas posturas, novas demandas vão surgindo, novos cargos, novas funções, novas atividades. Então, planejar a sua carreira hoje é ter essa visão, né, proativa, essa visão de mercado, essa visão de mudança na economia e também fazer um elo
com o seu ambiente de trabalho, porque quando você sente que o seu ambiente de trabalho é um local que você tem todas as chances de progredir, de executar seus conhecimentos, você ter uma interação boa com esse ambiente facilita no resultado do seu progresso e das suas atividades. Os empreendedores por necessidade são aqueles que se tornam empreendedores porque não têm outras alternativas de emprego, e esta atividade é para eles uma forma de sobrevivência. O exemplo típico é o empreendedor numa grande cidade na África, como Nairobi, que gera um quiosque de bebidas. Então, existem os empreendedores por necessidade, né? Que são aqueles empreendedores que eles vão tendo que fazer alguma coisa para poder atender, porque senão realmente passam fome. E existe aqueles empreendedores por oportunidades, que é o segundo parágrafo vem abordar. São os que estão sempre à procura de novas oportunidades de negócio e que frequentemente se tornam empreendedores de sucesso. O exemplo típico é o empreendedor em Silicon Valley, nos Estados Unidos, com empresas de software. Então, os empreendedores por oportunidade são aqueles empreendedores criativos, inovadores, né? Que veem oportunidade de sucesso, de carreira. Então, eles não esperam as coisas acontecerem, eles vão fazer as coisas acontecerem. Eles se antecipam diante desse cenário, né? Que está por vir. Então, é muito interessante essa conotação. Bem, aí ele vem falar também de vantagens ao buscar parcerias. Cria uma fidelização cruzada, cortesias ajudam na indicação, a criatividade pode aumentar as vendas. Quem é esse empreendedor? É um insatisfeito que transforma suas dúvidas em descobertas e propostas positivas para si mesmo e para os outros. Então, assim, dentro desse cenário, né, de postura profissional, é muito importante você ter uma fidelização cruzada. É uma fidelização com o seu empresário, com o seu cliente, com os seus fornecedores, consigo mesmo. Ter cortesia, ter educação, né? Criatividade nas vendas, não perder clientes. Então, como é que você pode fazer para atrair esses clientes e conseguir vender? Então, o empreendedor é aquela pessoa, como o nome já está dizendo, é uma pessoa que busca fazer com que o negócio seja parte dele, ele se sinta parte do negócio, né? É como se ele fosse o sócio da empresa. Quais são as características do empreendedor? Buscar conhecimento, crescer sempre, saber solucionar os problemas, trabalhar muito, saber se comunicar e expressar suas ideias. Necessidade de um plano de carreira e desenvolvimento. Hoje, as empresas elas estão buscando no mercado as pessoas que estejam seguras nas suas escolhas profissionais, que saibam claramente o que querem. O indivíduo consegue aproveitar as oportunidades, se preparar para eventuais ameaças e problemas que são inevitáveis acontecer no decorrer da carreira escolhida. Para isso, analise o cenário, defina seus objetivos, defina o tempo, encontre a sua motivação, faça uma autoavaliação, faça contatos e acompanhe o seu plano. Então, assim, quando você planeja uma carreira, quando você pensa no seu traçado profissional, você tem que entender que ele não vem por acaso, ele vem em cima de um planejamento, né? Ele vem acompanhado de uma organização de ideias, ele tem que ser preparado. Então, as empresas hoje, como eles estão falando, eles não querem profissionais que sejam indefinidos, que tenham posturas, que não saibam o que é que quer. Eles querem profissionais que tenham exatamente segurança naquilo que estão fazendo, façam bem feito, né? As pessoas sintam confiança no trabalho executado por eles
Essas pessoas também aproveitem as oportunidades que vão surgindo. Às vezes surge uma oportunidade, a pessoa fica com medo, vai ficando para trás, né? Então, isso, de certa forma, amedronta muito a visão do empregador. E aí ele dá os passos, né? No terceiro parágrafo, como é que você faz para fazer esse planejamento de carreira, tá certo? Bem, vamos para o próximo slide. O sistema de planejamento de carreira, como uma ferramenta estratégica, é importante para o crescimento das pessoas da organização. Então, quando você faz esse planejamento, ele não é importante só para você. A organização percebe também que você tem um propósito, né, que você tem um legado, que você quer ir longe, né, que você não quer ficar sempre naquela função, naquele setor, naquele horário, naquele salário, você quer crescer. Por isso a importância do conhecimento contínuo, para poder facilitar também nesse acompanhamento planejado. O segundo parágrafo diz o seguinte: o grande diferencial competitivo entre as organizações está em atrair e manter talentos. Isso só se torna possível quando a organização está em sintonia com o gestor de RH. E o clima organizacional tem papel decisivo no desempenho e na satisfação das pessoas com o trabalho. Claro, se você tem uma empresa que tem um clima organizacional, o que é um clima? É um clima agradável, né? Esse clima organizacional vem realmente da postura de clima. Não pode ser frio demais, não pode ser quente, ele tem que ser equilibrado. E quando as empresas ela tem profissionais que sempre existem os talentosos, ela quer manter esses profissionais talentosos. E aí o RH ele tem que ter o feeling de conseguir visualizar esses profissionais talentosos para que seja possível seja possível mantê-los, atrair, mantê-los e deixar esses profissionais num clima satisfatório, tá? É isso que ele está querendo dizer. E nem sempre a empresa ela consegue diferenciar isso. Ela acha que todo mundo é igual, nem todo mundo é igual. Existem os talentosos que se diferenciam. Aí ele vem dizer o que é empregabilidade, né? Empregabilidade é a capacidade ou possibilidade de conseguir um emprego. Diferente da empresabilidade, tá? Que a empresabilidade é a capacidade da empresa manter os profissionais talentosos. Então, a empresabilidade é algo que depende da empresa, a empregabilidade é algo que depende do empregador. É a capacidade de ele conseguir um emprego, né? Então, assim, vamos supor que uma pessoa fique desempregada. Então, como é que está a empregabilidade dele, né? A capacidade, como é que está o currículo dele, qual a formação dele, quais são os cursos, como é que está a rede de contato deles, né? Dele. Então, tudo isso vai definir a empregabilidade. É o que ele coloca aqui, os 6 pilares. Adequação vocacional, competência profissional, idoneidade, saúde física e mental, reserva financeira, fontes alternativas e relacionamentos. Então, você tem que estar preparado para isso, porque uma coisa depende da outra. Você imagina você não ter uma reserva financeira, fica difícil no momento de desemprego você ter um equilíbrio emocional. E isso muitas vezes faz com que o primeiro emprego que surge você tope, né? Você aceite. Então, isso interfere muito na qualidade do seu trabalho, né? Da sua carreira. Você está exercendo uma coisa que seja adequada também, porque às vezes a pessoa exerce uma coisa que ele não tem vocação, né? Ele está ali porque surgiu. Ele tem idoneidade, ele ser uma pessoa justa, ser uma pessoa ética, ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa de bons escrúpulos, né? Uma pessoa que é mau caráter, uma pessoa que faz coisas que não deve, ela
ela vai se auto-prejudicar. Aí ele fala também na saúde física e mental, e o que eu já falei antes, né? Ter uma rede de relacionamentos ajuda muito. A importância do autoconhecimento também é um aspecto muito importante quando a gente fala de postura profissional, né? De posicionamento profissional. Fica mais fácil você saber as suas limitações, as suas qualidades, até onde você pode chegar quando você tem esse autoconhecimento. Diante de todo o percurso desse assunto, fica claro que o indivíduo, ao desenvolver o autoconhecimento, toma consciência de quais são as suas metas, anseios, finalidades e alvos a serem buscados. A estratégia e as ferramentas de busca de trabalho. Uma das ferramentas utilizadas para a busca de trabalho no dia de hoje é o networking. Ou seja, a rede de contatos hoje é a maneira mais eficaz de encontrar emprego. As etapas percorridas em uma boa seleção contam com uma boa imagem que pode ser apresentada no currículo. Então, assim, gente, a nossa rede de contatos, aquela velha história, o QI, quem indica, ainda tem muita força no mercado. Algumas empresas, elas dão prioridade aos funcionários que indicam algum candidato. Ou quando você tem uma rede de contatos que, embora não seja daquela empresa onde ele vai indicar, seja outra empresa, ele tem conhecimento, facilita também o processo. Então, a busca de trabalho, eu acho que uma das principais fontes são essas, além de você ter um currículo atraente, né? Um processo de seleção também você tem que sair bem. Bem, esse foi a unidade 1. Agora vamos falar um pouco sobre a unidade 3, que vai abordar o conceito de ética e postura profissional, dicas e cuidados com a apresentação pessoal e profissional, a comunicação no ambiente de trabalho, sentido e finalidade da etiqueta social, competências para o sucesso profissional, compreender os 7 tipos de inteligência, a inovação como uma competência importante no futuro profissional, as características das inteligências múltiplas para o sucesso pessoal e profissional, identificar a inteligência predominante para o sucesso pessoal e profissional. Deixa eu colocar aqui como slide todo, que vai ficar melhor de vocês visualizarem. Então, nesta unidade, veremos os conceitos básicos de etiqueta profissional. Veremos ainda que a imagem profissional funciona como cartão de visitas de todo profissional e que a comunicação pode interferir na postura profissional com os colegas, subordinados, superiores, clientes e fornecedores. Estudaremos também que as regras de etiqueta, elas são capazes de definir as boas maneiras e os bons comportamentos nas relações interpessoais existentes no âmbito social. Conheceremos os conceitos e regras pertencentes à etiqueta social e profissional. Traremos a etiqueta por meio do trabalho em grupo, ação que envolve o respeito pela diversidade de comportamentos no meio. E para finalizar a unidade, apresentaremos estratégias de como compreender os 7 tipos de inteligências múltiplas e suas características para o sucesso pessoal e profissional. Então ele começa falando que a etiqueta é a referência das regras que regem o comportamento do ser social em um nível pessoal e profissional. É a maneira de agir de acordo com normas pré-estabelecidas em uma sociedade visando ser agradável aos outros, e a postura profissional insere-se nesse contexto. Baseado nesta informação, podemos entender que todo o conjunto do comportamento do ser humano precisa ser hoje avaliado em recrutamento e seleção. Então, gente, a etiqueta é a sua postura, né? É a forma como você se insere no meio social, né? É a forma como você está imerso nesse ser social e como você consegue se comportar, agir, né? Esse agir advém da sua personalidade.
E algumas regras, elas precisam ser seguidas como formas de melhor convivência social. Então, por isso que é importante a etiqueta, que é muito associada à educação, que é muito associada à postura, a comportamento, né? A agradabilidade, deixar realmente o ambiente mais satisfatório, com um clima melhor. Uma boa imagem profissional. A imagem no trabalho precisa vir a partir do planejamento de carreira. Expõe-se em todas as situações possíveis. Vista-se de forma impecável. Pratique a cordialidade. O olhar é o espelho da alma e um bom caminho para construir uma boa imagem. Demonstre conhecimentos gerais, né? Tem que ter cuidado também nesse aspecto de demonstração para não ser uma pessoa irritante. Mas assim, quando você é boa naquilo que faz, o que acontece? Você consegue de uma forma muito natural demonstrar quem você é. Mas para isso, algumas coisas a gente nunca pode esquecer, que é cordialidade, que é uma boa apresentação pessoal, né? Que é ter o respeito pelo próximo, que é compreender que mesmo ele pensando diferente, você o respeita, você o vê como profissional e ter um planejamento, né, diante de todos esses aspectos. Apresentação adequada no local de trabalho. Então, você tem que ter cuidado no local de trabalho com o quê? Com horário, com aparência, com postura, distração, não ser uma pessoa distraída, manter o foco, cuidar do seu local de trabalho, né? É importante você cuidar. Além do que o comportamento é o que deixa sua marca no mercado. Então, assim, você pode ser uma pessoa que tem muito conhecimento técnico, mas se você tem um conhecimento técnico que é interno e externaliza no dia a dia, mas você também é um produto que, dependendo desse produto, por si só, ele se vende. Por quê? Porque vai depender da forma como você se apresenta, como ele diz, da sua postura, se você é uma pessoa que cumpre as regras, horários, que mantém o foco, né, que cuida daquilo que faz, tudo isso, gente, são adequações pertinentes. Uma comunicação, né, é importante, ele vai falar aqui. Uma comunicação interna bem efetivada contribui para o desenvolvimento de uma empresa e uma marca. Para isso, faz necessário usar uma estratégia voltada para o público-alvo, ou seja, uma linguagem adequada para cada abordagem. A hospitalidade é, pois, uma tática utilizada para acabar com o esvaziamento das relações humanas. O relacionamento interpessoal pode ser a chave de sucesso. É sempre bom a gente entender que no ambiente de trabalho é bom você se dar bem com todo mundo, porque em algum momento você vai precisar de alguém, né? Esse alguém que você não tem muito contato, que vai precisar de você ou você precisar dela. Então, assim, ter cuidado com aquilo que fala, né? Não falar coisas indevidas, não falar mal do outro, ter uma comunicação fluida, né? Transparente, ter boas relações, né? Cuidado para não formar panelinhas, porque as panelinhas, às vezes, elas mascaram quem você realmente é. E algumas pessoas acabam não se aproximando de você em função de formações de grupos muito fechados. Então, o que é sucesso profissional? Então, sucesso, diante de tudo isso que a gente falou, não depende apenas da autonomia do indivíduo, mas sim do poder que ele possui para mudar o que precisa ser mudado. Ou seja, ele precisa ter competências necessárias para gerar o crescimento da organização. Competências profissionais múltiplas, uma característica necessária. E Share, em 2017, destaca a importância da inovação para o profissional do futuro. Gente, quando ele fala em competências múltiplas, a gente tem que entender que o ser humano ele tem várias competências. Algumas competências
se sobressaem mais em relação a outras. De repente, o cara tem uma competência linguística maior do que uma competência espacial. As competências, o ideal é que você tenha várias competências, porque você tendo várias competências, você consegue atender às demandas, às várias demandas que vão surgindo, que muitas vezes são imprevisíveis, né? Então, inclusive pela situação que nós estamos passando agora, de pandemia. E aí, o que é que acontece? Esse vai ser o profissional que vai conseguir resistir no mercado de trabalho. É o profissional que tem autonomia, é uma pessoa que saiba se adequar às mudanças, né? Prever essas mudanças, faz as mudanças acontecerem e usa essas competências para o crescimento da organização, né? Essas inteligências múltiplas uma pessoa pode desenvolver, como ele diz aqui, alguns tipos de inteligências. Por exemplo, a lógica, a linguística, a corporal, a naturalista, a intrapessoal, a interpessoal, a espacial e musical. Diante do estudo do comportamento humano, Goleman tem a inteligência emocional como foco e sendo essa a preocupação de muitos gestores conhecer o domínio emocional das pessoas. Então, Goleman, ele vem falar, né, que pode até existir vários tipos de inteligência, mas a que ele considera mais importante é a emocional. Por quê? Porque a inteligência emocional, diferente da inteligência racional, ela vem fazer com que você pense melhor antes de tomar algumas atitudes. E muitas vezes o profissional, ele toma atitudes por impulso, se precipita, e isso faz com que ele tome decisões que não são as melhores. Então, ter domínio das emoções, né? Você ali, o teu gestor falar mal de ti na tua cara, você escutar uma fofoca de algo que não aconteceu e querer responder de imediato. Então, ele diz assim, que você tem que ter sangue frio para entender que aquela situação ali, ela pode ser vestida a seu favor, mas você precisa controlar, equilibrar essas emoções. Como identificar a inteligência predominante para alcançar o sucesso pessoal e profissional? Né? Então, como é que você vai conseguir ver qual é o que predomina de inteligência? O ser humano, em relação à elaboração de sua carreira, deixa eu ver aqui, descer aqui um pouquinho, voltar aqui a tela toda. Vamos lá. O ser humano, em relação à elaboração de sua carreira profissional, vai descobrir na sua identificação com alguns cargos a partir da análise relativa a essas multiplicidades de inteligência, identificando a que mais o ajuda a obter o sucesso na carreira. Ao chegar a essa fase, o indivíduo já descobriu o que podemos chamar de inteligência profissional. O que ele está querendo dizer? Que à medida que você vai trabalhando, você vai tendo um autoconhecimento. Você vai conseguindo perceber quais são as inteligências que você se sobressai. Diante disso, né, diante dessa identificação, isso vai ajudar no sucesso da sua carreira. Porque essa descoberta, muitas vezes, ela vem de você mesmo. Não precisa um profissional da área de psicologia ou um profissional de RH que venha fazer esse tipo de percepção. Então, essa percepção, muitas vezes, ela é própria. O autor ressalta que as principais características profissionais são desenvolver competência técnica em setores essenciais para as suas funções profissionais, desenvolver sua inteligência social para conquistar o apoio de colaboradores no desempenho de suas funções e desenvolver sua inteligência emocional para otimizar seu próprio desempenho. Então, a inteligência profissional apresenta as seguintes características. O que é preciso você ter? São estabilizadas emocionalmente, são motivadas, possuem boa comunicação interpessoal, possuem bom relacionamento interpessoal, são interessadas nos colegas de trabalho, dispensando-lhes atenção, esforçam-se por trabalhar em equipe,
possui espírito de iniciativa e liderança, consegue perceber as reações não verbais de colegas de trabalho, tem objetivos pessoais e profissionais definidos, tem um plano de gestão de carreira, tem um plano de marketing pessoal, orienta a sua carreira profissional como se fosse uma empresa, são orientadas para o sucesso, mas sabem conviver com a possibilidade de eventuais fracassos. Bem, eu vou encerrar por aqui, agradeço a participação de vocês, né? Ficando por aqui, e eu espero que tenha ficado claro o conhecimento para vocês de quais características influenciam muito na postura do profissional de hoje, né? A necessidade de planejamento, a necessidade de determinados comportamentos, características que vão fazer a diferença e vão proporcionar uma vantagem competitiva sua no mercado de trabalho, ok? Bem, agradeço a vocês por terem participado e até a próxima oportunidade. Obrigada.